Okay. As you can see, this is also another way of working with children. And this child was abused a long time ago by his father. And in this way, he tried to deal with the situation to get less stress, but also to get another mindset of the situation. Then I have to look now because I'm running out of time, I know. I think this is the most important thing for the total overview. We are working from PECS, as we call it. We're always looking as psychotherapists to the physical part of our client, to the emotional things that are happening in our treatment. Also the cognitive things and also the social things. That means all together is important for our treatment, and it depends of the problem, which part we will treat while we are using our spotlight on. And it's really important to think about what kind of activities you can use on these subjects. And I think for now, do I have 2 minutes? 1 minute? Because then I can show you the last video, and then it's okay, I think. Yeah. Okay. I think this one is nice to see, and then I will finish my presentation. Soms is therapie heel spannend. Als je het uit wilt proberen, ik wil het uit proberen. Als jij denkt dat het allemaal veilig is, dan gaat het verkeerd. Achteruit lopen of vooruit lopen? Ja? Misschien is het handig als jij ook omdraait. Ja? Fijn? Denk je dat je kunt lopen naar de andere kant? Ja. Yes! Geluk! We hebben het gedaan! Ja, wow! Wat heb je gedaan met die spanning? Onder controle houden. Okay, I think this is a nice video because you can see in a total other way how we can try to learn a client to deal. I was mute, I think. This was about the stress from this client and how to deal with it, and the therapist gives some advice how to deal with it. And I think this is also one of the things we use a lot in our treatment. I think I'm running out of time now, and last sheet for me is the sheet about the teams. We are working with teams, and maybe next time I can tell about this one. Okay, I think I have used my time. Thank you, Cor. Yes. Palavras maravilhosas. I want to tell so much more, but... Não, mas ainda haverá tempo ao final e você vai poder complementar a partir das perguntas. Vamos então... Eduardo, posso só traduzir muito brevemente. So, Cor, just to let you know that there will be time. Thank you so much for the wonderful words and the presentation. And there will be time in the end of the presentations for talk and for discussion. So, okay. For sure that we will have to listen to you more. Okay. Bom, passo a palavra então para Ilona Widmer, da Suíça. Okay, I will share my screen with you. So to start the presentation.
So first, I like to thank you to Paula that I got the pleasure to be here. It's quite not early, it's quite late here in Switzerland. It's dark outside. I think my husband is sleeping and I'm sitting here. Well, but I'm really happy to be here, and I think there are quite a lot of people here just to listen what happened in Switzerland and how will psychomotor therapy looks like in Switzerland. So I will take some minutes to talk about it. I don't have such cool videos like Core, but sometimes it looks really similar how in Holland. Well, yes, my name is Ilona Bitzmer, and I work at this university in Zurich in Switzerland. It's one of the universities where you can study psychomotor therapy. There is just another one, but as you know, Switzerland is really a small town, so a small country, so we just need 2 schools and we are fine with it. So that's the university where I work. I'm working as a teacher, and also I do some science in psychomotor therapy. Yes, and as you see, our university or psychomotor therapy is at the University of Applied Science of Special Needs Education. And you can see that psychomotor therapy in Switzerland is just we work just in school, so we just work with children at school. So that's why we are at this University of Special Needs Education. Normally there is 1 psychomotor therapist per school, or a whole team for a school district in Switzerland. So that's where we are working. The origin in Switzerland, maybe you know, is about 50 years ago, where Suzanne Naville, that's the woman everybody knows in Switzerland who knows psychomotor therapy. Suzanne Naville is did or give the origin in psychomotor therapist, and came from the origin of dancing and rhythm. So psychomotor therapy was quite a lot of dancing and moving with music. Today it's a bit different. Suzanne was working with handicapped children and children with behavior problems or learning disabilities. So there are not really children with moving problems, more handicapped children, and behavior problems are the more these subjects. She did it with music, as I said before, with music and moving, and quite a lot of games and creative parts. They use a lot of fantasy, but it was really strict and really with quite a lot of rules how to do this exactly. In 1972, as you see down in this last point, the education as we know it today in psychomotor therapy started with her as a first teacher. So she came from another city to Zurich, and together with 1 person of the hospital, they said, oh, that would be a nice education, so we will build this up. And so in 1972 started everything in Switzerland. And this time, psychomotor therapy was for children with special difficulties. I say it exactly like this because there is a change in the wording in comparison to today. So there was an orientation of difficulties and problems, and today it's a bit different. I will come later on.
How they did this psychomotor therapy? Well, they had the idea when you're becoming aware of your body, then there will be an effect on the soul or on the problems with behavior and more like this. So when we are moving, we can change something inside of our body. How or what was the main thing, or what was the aim of this therapy? They said improving movement sequences, so movement improvement was a part of it, but not the main thing. Learning something about awareness, about body feelings, or how it feels when I move. They also wanted to improve the joy of movement, because they had the idea when people are moving, then they are healthy or they get healthy. So the movement was really important just in this kind of idea. And also strengthening the self-confidence. And the most important part was knowing the borders, where are the rules, where we have to stop and on our behavior. It was really a bit hard work then for everybody. As I said, it changed for today, psychomotor therapy. Today, it's an individual support for school kids with special needs in a pedagogic context. So it is written in a school law in our city, Zurich. Means that we are really setting in at school, and we are focused on children with special needs. It's not the same with the children with quite a lot of difficulties. We named it special needs. So I will show you on the next slide what difficulties or needs these children have. As you see on these pictures, it's quite a moving setting. It's with quite a lot of colors and very friendly atmosphere in these therapy rooms we have. It's quite a lot about self-experience, do what they like to do, and with this way we connected to the children and try to find out how we can help them on a really friendly way for children. So about playing and moving, we can connect to the children. Another really important part is to talk about it, to be aware what happened now, what happened at the sequence in the therapy, to be aware and to get some ideas. How can I take this experience of the therapy room into the daily life? Because the main aim today is to strengthen the children to manage their daily life, whatever it is and whatever they wanted to do. Well, then the reasons why they come to the psychomotor therapy is, it's really interesting, because about 80% the main reason are motor difficulties. Well, the teacher or also some medicines, some doctors do the screening, and they said, I think there is a motor difficulty, and some in gross motor, or also, as you see, the second point, in difficulties with writing. Also, this whole part of writing is also setting in the psychomotor therapy in Switzerland. And then further on, there are difficulties in self-confidence, emotional competences, social competences, and quite a small part is difficulties in scholar learning. That's not that important at Switzerland. I show you this slide because it's really interesting that the teachers think there is a motor difficulty, but as you see in this next slide, what do we do at psychomotor therapists is not really working in these motor skills.
more we strengthen the self-concept. We support their perceptions, and then we work with really on these motor skills and writing skills and so on. It's really interesting because the teachers think about, well, psychomotor therapy is something with motor skills, learning, etc. But what we do is most of the time something else. We have to strengthen the children and give them some time to do the development they missed sometime. So I think that's really nice thing we see in these two slides. So as I said before, for who is this psychomotor therapy today? It's for children with special needs. We work a lot with different methods and like to becoming aware of behavior patterns in different ways. So we need really different ways of playing, of do some experiences on a really child-friendly way. Was a really important part of it is this whole reflection part and verbalization part. So we talk quite a lot about what happened in this training of psychomotor therapy, so that the children are aware what happened and how they can pick it in their daily life. The aims, it's not really different from the 1972 or from the first years of psychomotor therapy, but I think the most important point is really to enabling the child for everyday life. That's it doesn't matter that much that they will be better in moving or will be better in emotional or social parts. We look really at the daily life of the child and look where do we have to support them, which handling or which, how can I say, which instruments we can give to them that they can manage their daily life. Exactly. Well, this is not that nothing new. I will go to the next slide. I think this would be interesting, what happens in the future. So also in Switzerland, we are talking about where to go, what would we like to do. And we are always talking about that we're really focused on these children, and it would be nice to be to have a bigger group, so maybe other age groups, so also adults or seniors, as we said in Hollandia, and that would be nice, but it's always a problem of finance and money. How we will do that, I think it's these different methods are really interesting. But what I like to do is to show it or to accompany it more in a scientific way. So we have to show, is it really working what we are doing, or it's just nice, or I think it's most of the time it depends on the relation between child and therapist. I think that's quite a big part when psychomotor therapy is working good. But yes, to do or to show how methods are working, it would be nice to be more on a scientific way. Yes, the aims would be the same, enabling people for its everyday life. Doesn't matter which people it is a child or is it a senior or whatever. And you see on the here down that the big challenges in Switzerland are really the finances. I think you're laughing at this because Switzerland, there's quite a lot of money, but it's not that way. Well, and I think science would be a nice point for the future, and also where we can, where is the position of our profession? Because in Switzerland,
psychomotor therapy is a profession, as we learn here at the university, and we always have a small or a big problem to put our profession in a good position, because there are also physiotherapists, there are also ergotherapists that working with these children, and we have really to look where is our position, what is different of our profession to the others, and that would be I think a big challenge in the future, in the next future. So, looking at the time, I'm finished. Thank you very much for your attention. I hope it was interesting, and it would be very nice if you come to Switzerland to see what psychomotor therapy is here. Thank you very much. Thank you, Ilona. Great words. O Léo agora vai traduzir, né? Já está traduzindo desde o início? Eu não sei, eu não estou... Deixa eu ouvir aqui. Eu tô conectado em português, Léo. Você vai agora traduzir, né, o restante do evento para o inglês, não é isso? Os nossos queridos convidados sabem que precisam clicar no inglês para escutar o restante do evento. Paula, pode se certificar, por favor? Bom, estimulamos a todos para deixar suas perguntas no chat, para que, ao final, nós possamos colocá-las aos nossos convidados, aos nossos debatedores. Vou passar a palavra, então, à querida Ângela Bretas, do Brasil. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Ângela Bretas, sou professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Escola de Educação Física e de Esportes, e dei aula na pós-graduação em psicomotricidade do IBMR durante 20 anos. Minha área mais ampla de conhecimentos é acerca de Henri Wallon, a psicogenética walloniana. E, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite do querido Eduardo Costa para participar desse evento tão importante. Eu me sinto muito honrada por compartilhar esse momento com tão brilhantes profissionais. Eu não tenho slides para apresentar, eu vou apresentar para vocês algumas dos meus incômodos atuais. E aí eu inicio a minha participação apresentando as minhas preocupações com o atual momento pelo qual passa meu país. Como todos devem estar acompanhando, estamos vivendo um período extremamente nefasto do ponto de vista da democracia brasileira. Portanto, não dá para pensar a psicomotricidade descolada dessa questão que atinge diretamente a vida de todos e todas. Talvez esse assunto já tenha sido abordado aqui, mas não consigo separar qualquer que seja a dimensão da psicomotricidade clínica ou pedagógica do atual contexto histórico brasileiro. Não é possível experienciar e fazer girar uma ciência descontextualizada e idealizada que esteja de costas para as materialidades. Uma das grandes contribuições de Wallon foi o entendimento de que a criança deveria ser compreendida de modo contextualizado e integralizado. As relações que estabelece consigo mesma têm suas bases nas relações que estabelece com o mundo físico, material e simbólico que a cerca. As condições materiais, culturais e econômicas não são detalhes ou enfeites para a constituição da pessoa humana. Caminhando pela estrada do materialismo dialético histórico, Wallon e Vygotsky afirmam a importância fundamental da base concreta e material do mundo no qual se insere e se constitui o sujeito. Entretanto, sabemos que a pessoa completa de Wallon é também o espaço da incompletude, pois sempre há o que aprender e modificar. Portanto, Angela, não querida. se deve... Oi. Não, só para você falar só um Tá muito pouquinho rápido? mais lento, porque você está sendo traduzida. Então, tá bom? Ele nem me falou nada, mas eu estou pedindo só para facilitar. Tá Muito bom. obrigado, querida. Desculpem. Imagina, imagina. Quer que eu volte um pouquinho
Entretanto, sabemos que a pessoa completa de Vallon é também o espaço da incompletude, pois sempre há o que aprender e modificar. Portanto, não se deve perder de vista as contínuas relações do sujeito com o mundo material que permanentemente o constitui. Com base nesses pontos de apoio, como pensar sujeitos constantemente submetidos a abalos afetivo-emocionais causados por um desgoverno que representa os que são contra a vida, que incita o ódio, que fecha os olhos para a destruição da natureza e para o extermínio dos povos originais, que coopta aqueles que se escondem atrás de livros sagrados para enriquecer às custas, muitas vezes, da inocência, da solidão, do desamparo e do desespero das pessoas, que estimula a compra e a disseminação de armas, que louva a tortura e os torturadores, que encoraja a homofobia e o racismo, que humilha os diferentes, que incentiva retrocessos em todos os âmbitos da educação, que toma professores como inimigos, que nega a ciência, que aviva a ignorância e que assume seu papel de destruir. Tornamo-nos uma nação profundamente dividida por um rio formado pelo ódio que se aprofunda a cada dia. Há dificuldades de comunicação acirradas por notícias e realidades falsas disseminadas por robôs e há afastamento social, literal, agravado por afastamento social, simbólico e violento. Nossa democracia se esvai com ações que se dão nos porões do poder e com instituições que se fecham em atitudes corporativas, se negando a sair de sua bolha para ver e interferir na vida real de milhões de brasileiros e brasileiras. Como tudo isso afeta os corpos individuais e coletivos, como cada um de nós se sente e como estes sentimentos e percepções atingem as outras pessoas. Como e por que tudo isso se agrava em tempos pandêmicos. Como tragédias e desmandos cotidianos atingem os nossos corpos. O resultado da ação de todas essas forças, para muitos, se traduz em doenças, desânimo e desesperança. O corpo sente e cobra por suas dores. Alguns seguem tentando encontrar modos de lucrar e lucram. Outros, mesmo doídos, não desistem e lutam. De todo modo, a violência, a descrença, o desrespeito pelas diferenças e a morte se espalham pelo país. Não há como escapar, a conta chegará e será sentida e experimentada em todas as dimensões que constituem a pessoa humana. Isso posto, e buscando caminhos em tempos negacionistas e terraplanistas, nos quais a ciência vem sendo rejeitada e desacreditada, cabe perguntar: onde fica a psicomotricidade como ciência? Se o conhecimento está sob ataques, obviamente que a psicomotricidade também está. Temos que acreditar que nesses tempos de incertezas, instabilidades e fragilidades encontraremos a potência. Precisamos acreditar que juntos e juntas, em vínculos individuais e coletivos, novas potências emergirão e, com elas, novas possibilidades de ser, agir, sentir e pensar. Estamos vivendo um período tão conturbado que corremos o risco de nos perder. Negacionismo e distanciamento social. Quando não se pode estar próximo, como dispor-se a acolher e abrir-se corporalmente para o outro? O que estamos vivendo e ainda iremos experienciar? Chegou a hora não de prever o futuro, mas de considerar as condições concretas para as intervenções psicomotoras neste período de incertezas, de agir no campo do possível hoje para construir o impossível amanhã. Em uma ciência que estuda o sujeito em relação, para a qual o contato corporal é fundamento, há que se buscar formas de agir, cuidar, tratar, educar,
pesquisar e produzir conhecimentos com base nestas novas condições materiais que se impõem nesse momento. Nesta perspectiva, mais do que afirmações, cabem questionamentos. Seria possível usar as tecnologias a nosso favor? Quais são os limites e as possibilidades que se abrem? O cineasta Fernando Meirelles afirma que criatividade e imaginação são as palavras-chave para este momento. Será possível substituir as interações psicomotoras e seus necessários vínculos estabelecidos presencialmente por tecnologia, criatividade e imaginação? É possível afetar o outro da mesma forma e com a mesma intensidade? O historiador e filósofo israelense Yuval Harari, a partir de uma base biologicista, afirma que se hoje a vigilância está na superfície da pele, no futuro iremos ser vigiados e monitorados por via subcutânea. Ora, será que emoções e sentimentos estão referidos apenas à biologia? Seria possível que, no futuro, as relações de base psicomotora pudessem se dar à distância por meio de pulseiras que informariam nosso estado de espírito? Os vínculos fundamentais que nos tornam quem somos e que estão presentes em outros tantos vínculos que estabelecemos ao longo da vida podem ser reduzidos a uma base biológica? Rebecca Greenspan, economista e vice-presidente da Costa Rica, afirma que os países ricos devem proteger os países mais pobres a fim de evitar uma recessão que irá alcançar todo o mundo. Esta possibilidade será suficiente para despertar a generosidade, a solidariedade e a compaixão necessárias para olharmos com outros olhos para o diferente e nos movermos para ajudá-lo? Como pensar a psicomotricidade em meio às desigualdades e às iniquidades que marcam a sociedade brasileira? Iniciei minha fala apresentando aspectos do desgoverno que tem nos guiado para a direção do abismo. Tracei uma visão panorâmica para dar uma ideia aos colegas de outros países acerca do que temos vivido aqui. Entretanto, ao pensar em psicomotricidade e desigualdades, pretendo fechar um pouco mais o foco para observar aqueles que são os mais atingidos pela desigualdade e pelas iniquidades no Brasil, apesar de constituírem mais de 56% da população brasileira, que são as pessoas pretas e pardas. Podemos pensar em corporeidades pretas, mas podemos pensar em uma psicomotricidade que considere as peculiaridades e as especificidades dos corpos pretos? A grande provocação é: podemos pensar em uma psicomotricidade antirracista? Como, para além de tudo que já foi apontado, as tragédias e desmandos que têm pessoas pretas como alvos inequívocos afetam e atingem esses mesmos corpos? Alvos inequívocos? Sem dúvida que sim, se não vejamos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, de 2019, o número de pessoas pretas analfabetas com mais de 15 anos no Brasil soma 9,3% da população, enquanto que entre brancos este número é de 4%. Com relação à renda, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2014, dos 10% da população mais pobre, 7,6% são pretos. E do 1% mais rico, 17% são pretos. No Brasil, um homem preto tem 8 vezes mais chances de ser assassinado. E o mapa da violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada registrou, entre 2003 e 2014, uma queda de 20% no número de homicídios por arma de fogo, enquanto, entre pretos, houve um aumento de 46,9%. Como todo este aniquilamento atinge os corpos de pessoas pretas, sejam adultos ou crianças? Que tipo de vínculos são estabelecidos entre uma mãe preta, pobre, moradora de favela no Rio de Janeiro, e seu filho, menino preto?
Que marcas terão seus corpos? Que cicatrizes ancestrais carregam em sua constituição como pessoa humana? Sabendo que são altíssimas as chances dele sair e não voltar, esteja indo ou voltando para o futebol, para a escola, para a pizzaria comemorar o primeiro emprego, como estas emoções e sentimentos se alocam em seus corpos? Como a psicomotricidade pode dar conta das desigualdades inscritas nesses corpos e nestas formas de viver tão precarizadas? Há alguma chance de enxergarmos estas pessoas agora e ou no futuro? Como? Com que ferramentas? Seremos capazes de construir uma psicomotricidade antirracista que seja capaz de revelar privilégios e de causar pequenas e grandes revoluções, seja na escola ou na clínica? Como lidar com a naturalização das perdas diárias devidas de jovens pretos brasileiros? Como lidar com uma sociedade que aceita que jovens pretos sejam mortos todos os dias? Como e de que maneira tantas dores, tantos futuros e sonhos negados têm a ver com a psicomotricidade? Na clínica ou na escola, temos que olhar para os corpos de pessoas pretas, entendendo que carregam dores e alegrias ancestrais, e perceber que seus processos de constituição de si nem sempre vão se encaixar com o que está na literatura. O que mais contém? O que mais apresentam? O que escondem? Que caminhos são percorridos por pessoas pretas para encontrarem seu lugar no mundo? Precisamos compreender que sua dança e seu canto necessitam ser considerados e valorizados, pois refletem suas formas de viver e de resistir neste país tão desigual. A psicomotricidade tem que olhar para este futuro e usar suas teorias, estratégias, técnicas e ferramentas para criar esperanças, consolidar perspectivas e fortalecer física, emocional e psicologicamente essas pessoas, entendendo-as em seu contexto. Retomando Vallon, na incompletude da pessoa completa está a chave da esperança, do verbo esperançar, bem freiriano, que nosso poeta Nelson Cavaquinho traduz com extrema competência na letra de Juízo Final. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O amor será eterno novamente. Muito obrigada. Meu anjo, você me mata. Que lindo, lindo, lindo. Obrigado, Ângela. Lindas palavras, lindas palavras. Obrigada. Bom, vamos então dar início à nossa dialógica e eu já vou começar fazendo uma provocação aos nossos convidados, porque no Brasil, como estamos com mais de 155 mil mortos, a pandemia não nos sai da cabeça. Então, gostaria que Ilona e Cor nos falassem um pouco sobre a psicomotricidade em tempo de pandemia nesses dois países, né? Como está? Nós sabemos, inclusive, que na Suíça está surgindo a segunda onda. Então, diante desse futuro incerto, diante da pandemia, como é que a psicomotricidade está sendo realizada nos seus países? Good question. It's true that we got the second wave, and as you said before, so we are now working at home and staying at home again, how it was in April. For the psychomotor therapy, it was really heavy because we weren't able to go at school well, and also the school kids aren't at school, so some therapists couldn't work
and some did it about with help of Zoom or Skype, and did some therapy sessions like this. But we're really not happy about this, because most of the children who are in therapy because they are really moving less and are quite a lot in front of computers. So when we do the therapy with Zoom or with Skype, so we have to deal with this computer stuff, and we are not really happy about that. Looking forward to the future, we don't know. We are really hardworking at the moment, and we don't know what happens next year. So let's see, or maybe you got a good idea, so we will take it here to Switzerland. I give the word to Cor, please. Okay, thank you. I think it's a similar thing in the Netherlands, but we have also do some special things for in the treatment. That means a lot of therapists did work with Zoom or with Microsoft Teams. They make a lot of small videos with instruction for the patients. I think that was really nice to see, because they get the instruction by a video and they can use it more times. Also, they give some instruction to the clients to make videos from the things they are doing, and have some supervision after sending the movie. What did you do there, and how did you deal with this situation? How can you do it in a better way? And there was also all the time some contact, also in a physical way. There were a lot of therapists who can work with the patients at the gym. There was no problem, because if you have the social distance from 1.5 meters, you can work, and you need some mask also, and use all the things to clean your hands, your materials. That means it is a hard time, but we had to find some things who makes it possible to work with our clients. And I think for the future, the hybrid system from a little bit more online will stay also when Corona is gone, because it's sometimes for the contact, more contact with just on the screen, it's easy. It's also helpful. That's what is happening here, and we have also our second wave now. It's going really, it increased really hard. Sim, a situação está realmente complexa. Cor concluiu? Yes, I'm done. Sorry, I have to say it maybe. Sim, eu tenho 2 perguntas, Eduardo. Maravilha. Ah, perfeito. Diga, querida Daisy. Uma seria para os 3. Falar da especificidade da psicomotricidade na Suíça, na Holanda e no Brasil. Bom, foi o que eles fizeram, não? Não, eles falaram do momento. Sim. Eu entendi que eles falaram do momento atual, mas, né, por exemplo, na terapia, que linha eles seguem? Qual é a especificidade da psicomotricidade? Que abordagens, como eles trabalham, né? que as abordagens. Entendeu? Quais abordagens eles usam? Ótima pergunta. Quem vai começar? Leandro, você passou para eles? Sim. I think I don't understand the question in a good way now. Can you explain it again? Maybe I can give some support, no Brasil, Eduardo. nós temos várias abordagens que são utilizadas pelos psicomotricistas.
a abordagem da transpsicomotricidade, de Bernard Couturier, de André Lapierre, que são nossas inspirações. Como acontece na Suíça e na Holanda? Existem autores específicos que norteiam as abordagens? Uma abordagem mais livre, uma abordagem mais diretiva? No? So maybe I can give you some support, Ilona, or Core. So basically, is maybe if you would like to say what are the key theories or theoretical references, authors, main authors that are the support for the psychomotor interventions? Because, for instance, in Brazil, there are some basic references, such as some French authors like André Lapierre, Bernard Couturier, and of course, much more. So they were curious about what are the main theoretical authors that support psychomotor therapy. Well, then I try to answer these questions. It's really difficult for me, but I think we have quite a lot of authors of Germany, like Zimmer, for example. She's a woman who is really focused on the child, how can I say, how the child works in the whole system, but really focused on the view of a child. So her name is Zimmer. And then we got other Sewald, and how can I say the other? I don't remember anymore. But it's all about taking the resources of the children, or take the whole system together. I think these three aspects are the main theme here in Switzerland. But as a scientist, it's really hard to focus on this, because it's a mix up of every person, and every therapist takes his main author. So it's really hard to say which subject we really have. I don't know how it is in Netherlands, so Cor, it's up to you. I can say something about it. It's a question. I'm not talking a lot about it because all things are integrated, but if we look at our history, it started a long time ago, and Klaas van Roosendaal, that's one of the names, who did a lot of things in the psychiatric institutions, and he makes the psychomotor therapy really large. That means that was one of the founders, together with Gordijn, that's also one of the names, and he told about the way people do their movement, and what's the connection between the movement and the other people and the surrounding. That means you never can see a person as an object. It's always connected, and that's really important. And I will put the names also there. That's no problem in the chat. I see it now. Then we used also some things from Pesso. Maybe that's a name some of you will know. And also from Germany, from Petzold. That's also one of the names who is really important for our profession. And there was also a problem, I think in the 70s, because physiotherapy has also a movement. They name it also movement therapy, but in earlier years, psychomotor therapy was movement therapy. And the two names were the same, but the treatment was totally different, because for the physiotherapy, it was more on the body part, about the physical part. And psychomotor therapy was more about the connection between body, mind, and
and the surrounding. Then I think the most names I have, oh no, also Kuno van Dijk is also a name. It was a professor who made something, write a lot of things about body movements. And then I think that's the names I know at this moment, because I searched in one of my documents, and but I will put them also in the chat. Is it okay, so? Perfeito, perfect. Tem uma pergunta para a Ângela. Ah, sim, mas eu posso Angela, fazer um comentário baseado na sua fala... Ela quer comentar a primeira pergunta, querida Daisy. Ah, é? Sim. Pode ser? Pode ser? Sim, claro, Ângela, fala. Obrigada. Eu acho que uma das grandes potências da psicomotricidade é essa capacidade e a sua potência, a sua força e a sua permanência, né? Se a gente pensar quando a psicomotricidade chega ao Brasil, a maneira como ela chega e a forma como ela hoje é trabalhada a partir de tantos olhares e com tantas construções até mesmo bastante particulares, né? Então, a gente tem grupos que estudam a transpsicomotricidade, Eduardo está aqui, né, que trabalha com Edgar Morin, outros grupos estudam e trabalham com outros autores, pesquisadores da escola francesa, em especial, como a Ana Paula falou, lembrou bem. Mas o grande lance, eu penso que o grande lance da psicomotricidade, e deve ser a mesma coisa na Holanda e na Suíça, é a capacidade que nós temos, todos nós, como pessoas que estão lidando no cotidiano com essa ciência, a capacidade que nós temos de trabalhar com os clássicos a partir dos nossos olhares individuais, né? Então, é muito rico. A psicomotricidade ela dá essa chance para a gente de fazer com que ela se mobilize e se torne viva e presente a cada dia, porque a partir do seu olhar do mundo, a partir da forma como você vê, dos seus estudos particulares, você pega a ciência e faz com que ela se torne útil, relevante, e importante no sentido do bem que ela é capaz de fazer. E aí, cada um dos psicomotricistas, onde quer que estejam, são, entre aspas, né, a gente não tem esse termo, mas são fazedores do bem, no sentido do cuidado, no sentido da educação, no sentido da terapia, no sentido do tratamento, que foram elementos presentes nas falas tanto do Cor quanto da Ilona. Então, eu acho que o que nos une nesse momento é essa capacidade de tornar viva uma ciência que nos responde e que nos ajuda a fazer o bem. Eu acho que tem uma possibilidade bastante generosa da psicomotricidade nesse sentido, de você, a partir de uma criação, né, que talvez seja um núcleo, todos e todas que aqui estão constroem a sua psicomotricidade, né, as suas composições psicomotoras, né? É isso só. Obrigado, querida. Daisy vai formular a pergunta. Eu acho que, de acordo com a sua fala, realmente a pergunta está um pouco difícil, né? Mas é baseado, tá? Na tua fala, a pessoa pergunta como ficará a psicomotricidade, tanto na educação infantil, com as crianças de 0 a 5 anos, ou mesmo na clínica. Eu acho que nesse momento pandêmico, né, nesse momento, em especial no Brasil, sombrio também, nós estamos afastados. Esse distanciamento, esse afastamento nos impede de mobilizarmos, né, como eu acabei de falar, né, de
de tornar a psicomotricidade viva, porque eu acho que o que nos mobiliza também é o contato corporal, é a disponibilidade dos corpos para as ações psicomotoras, né? E eu acho que quando a gente perde essa possibilidade de se abrir para o corpo do outro, a gente perde uma imensa dimensão da psicomotricidade. É como se nesse momento de afastamento e de distanciamento social, a gente estivesse com ela entre parênteses, no sentido de que as nossas ações estão limitadas por um afastamento, que é um dos grandes fundamentos da terapia, da clínica, da educação psicomotora, que é o corpo disponível. Então, e aí eu lembro do filme, do videozinho que o Korn apresentou, no qual tem uma prancha, né? Há uma prancha inclinada e duas pessoas, dois homens, se movimentam naquela prancha. Ali existe um vínculo fundamental de confiança, que você não consegue estabelecer, quer dizer, você até pode estabelecer, mas que não será da mesma dimensão e da mesma grandeza que um vínculo estabelecido presencialmente. Então, aquele vínculo estabelecido naquele vídeo, naquela pequena cena, em que um rapaz confia no outro sujeito que lhe dá suporte, que lhe dá apoio e que lhe dá coragem, aquela cena é belíssima, porque, em meu entendimento, ela sintetiza o que é a psicomotricidade. E ali estão juntas duas pessoas que confiam uma na outra e que dão suporte e que estão abertas, apesar de uma pessoa a gente percebe que tem dificuldades, a outra está ali, segurando aquele movimento, segurando aquela emoção e sendo afetada e afetando pela outra pessoa. Isso, da maneira como a gente está acostumado, eu acho que a gente perde muito nesse momento de pandemia. E aí a gente tem que pensar em alternativas. Sinceramente, não tenho respostas, porque estamos entre parênteses, né? É isso. Obrigado, querida. Tem um questionamento aqui bastante grande, mas eu acho que ele é importante ser colocado. Fui monitor da disciplina Psicomotricidade na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Percebi que a maioria dos alunos tinham dificuldade de interação, principalmente em lidar com brincadeiras para tentar sanar as dificuldades psicomotoras das crianças. Gostaria de saber quais as possibilidades de utilização tecnológica que a psicomotricidade poderia utilizar para momentos como o que estamos vivendo atualmente. Será que poderíamos ser mediadores no seio familiar, através de interações, de vídeos, conferências? Bom, tem muita gente já fazendo isso, né? Quem gostaria de responder? I answered, I think. I think it's a nice opportunity for our profession to do this kind of treatment, because psychomotor therapists are really good in making of contact between people. That's one of the things. It's really great in Holland. I don't know how it's in other countries, but the countries where I have been, I always saw that way of making of contact with the clients or with the families that was perfect. And I think this is also possible to do online. If there's a problem, we can talk with the parents, we can talk with the children, we can analyze the situation, and we give some advice. And I think that's also a thing we can do. But because it looks like, if it's like a social worker work, I think it's important to make also the connection to our profession and to give them assignments to do in movement. For especially, for example,
you can say to a child and his mother, you have to go outside, you have to do a special activity, for example, make a tour together from 20 minutes, and you have to see at least 5 different places where you can do a small game. And if they have to design this activity together, the communication will be better. They have to do some negotiation. Yes, is that a good word? Yes, I think so. And then if they design together this activity, maybe the communication will be better, and you can do together an evaluation again. It's a little bit hard to explain in English, but I think there are a lot of opportunities now. This was my answer. Thank you, Cor. Penso que podíamos passar para os nossos debatedores anteriores, né? Perfeito. Quem gostaria de trazer perguntas ou fazer observações para os nossos debatedores de hoje? Os nossos 30 debatedores até agora. Paula. Talvez para iniciar aqui este momento, eu gostaria de perguntar à Ilona, ao Cor e também à Ângela sobre esta questão do futuro da psicomotricidade ligado às evidências científicas da intervenção psicomotora na sua diversidade. O que é que tem sido feito? E neste caso penso também por aquilo que é a enorme honra de termos aqui a Ilona e o Cor, que talvez sejam realidades que conheçamos um pouco menos. O que é que têm sido os esforços da investigação nas vossas universidades e também talvez nos vossos países? E como é que é este futuro? Como é que vem o futuro da investigação? E claro, também a Ângela, se quiser depois partilhar o Brasil, seria fantástico. So Maravilhoso. do you want me to translate? No, you are having the translation, right, Ilona? Yeah. Will I start, Ilona, or will you start? Oh, I can start. That means I have to share my screen again, because this was something I prepared before. Yeah. We need to, I think this one will be, do you see my screen now? Yeah. Maybe you can put the presentation mode. Yeah. Yes, I know. We have some themes we are doing for research because it's a really important issue in the Netherlands because of the insurance companies and our government. They want to have some proof from our profession, because otherwise they say it's an alternative profession, alternative treatment. They say, okay, we want to have more proof. That means we have some research teams now at our university. One of them is the improvement of the physical awareness from people, the regulation from feeling and behavior, and expression and relaxation. And that are really large research projects at this moment. And for example, the body relatedness, it was also shown in one of the videos from the drawings from the body, from around the body. And we have 140 drawings made and observations, and have a lot of data from professionals. And the conclusion is it could be helpful for patients to understand the problems in their body, what's happening there, and you can make your treatment more specific. Oh, this was here, I'm sorry. I have two computers now, one in English and one in Portuguese.
But also we have research about well-being from children, and that's also one of the things at this moment. And we are looking what will be the effects from physical activities at the psychosocial health from the children, and about the quality of life. That's also a really large project, because it's about 500 children from schools from 10 to 12 years old, and that's really nice because 500 children, it's difficult to get all together in one group, one research group. But also there's really large research about people who have chronic pain, and if you be more aware of it, will be your problem less at that moment, and what kind of treatment we need for it. And that's a treatment with, I have another thing, it's 185 participants, but it are only adults. That means we have treatment of research about children, but also adults. And when they have the treatment, it was really helpful to reduce their depression, and they get feeling a lot better. And the pain will be less, because if you think in another way of your pain, it's really going down. I have to look now. Then the last one I have on my presentation, it's about anger and aggression. And that was a research. We did a lot of interviews with the psychomotor therapist, and we did some questionnaires. And it was really, it gives some, I'm getting tired, sorry. it's already late. It was helping to improve the coping skills, but that's not clear anymore for me, I'm sorry. Yeah, no, it's totally clear, Cor. Thank you so much. Yeah, you know, it's so like. Yeah. I'm out now, isn't it? No, you need to stop share up. Yes, yeah. I see. Okay. So maybe I go ahead. As I told before, in Switzerland, psychomotor therapy is part of the scholar system. So we don't have this stress of approval of our therapy, because we are just part of the scholar system, and there is also the money. So we always said we are like in a golden cage. We are happy to be at school, but also it's a bit narrow to think more about the scientific way. That's one of our problems we have, and the other problem is that our students finish the studies in a bachelor level, and they aren't really good, or not really good educated in science. So we got a big problem of how can I say, of new researchers in this field. So it's up to us teachers to go ahead with this science and do some studies. At our school at the moment, we are doing some intervention projects. The main theme is more about social emotional competences. How can we support children to improve their social emotional competences, because they are in relation to behavior problems, we say. And so we are interested how psychomotor therapy can support more in this part, in this kind of way. And also what's running on is some basement science, just to look at our
practical field, what they do, which children are a main part of the therapy, and so on, because there is quite a big gap, I think, of science. We have some studies from 1990 something, and it's not really in an actual way. So we have to do really some, I think, some questions and some studies about where are we now, and how we are working now, just to bring everything on a actual way. So we are really bad in science here in Switzerland, and there will be a big aim in the future to get that there more, and to improve our methods and our therapy. I give it back. Eu tenho conhecimento de pesquisas que estão sendo desenvolvidas na Universidade Federal no Rio de Janeiro, com relação à psicomotricidade no hospital. Existe um projeto de extensão e pesquisa chamado Projeto Brincante, que atua no Instituto de Pesquisa e Puericultura Martagão Gesteira, que é o IPPMG da UFRJ, e atende crianças, tanto as crianças que estão internadas, quanto as crianças que estão no ambulatório aguardando atendimento. É um projeto muito bonito, bastante premiado, que tem conquistado avanços na discussão da psicomotricidade no hospital para crianças com problemas de saúde até bem sérios. Também conheço iniciativas que estão unindo o treinamento de força com lateralidade, coordenação motora fina, para equilíbrio para pessoas idosas com demência. Também conheço projetos e trabalhos muito bonitos que vêm sendo desenvolvidos, tanto no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, quanto no Instituto Benjamin Constant, que é para crianças cegas. Então, eu acho a psicomotricidade no Brasil, ela, pelo menos o que eu conheço do Rio de Janeiro e de alguns outros estados, ela vem sendo bastante burilada, trabalhada no sentido de atingir essas pessoas que mais necessitam de cuidados. Fora o que acontece nas escolas, porque aí é muita coisa que acontece, então eu não tenho assim detalhes para apresentar, mas existem pessoas trabalhando, pesquisando e construindo, movimentando a psicomotricidade a partir do seu cotidiano, tanto na escola quanto na clínica, e que é isso que nos traz aqui. É isso. Ainda temos um tempinho, nossos debatedores gostariam de tomar a palavra. Fazer perguntas ou trazer observações. Tem uma pergunta para os três. Existe investigação científica da psicomotricidade na deficiência auditiva, surdez? Posso responder a partir dos trabalhos que são desenvolvidos no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. E deve haver também trabalho sendo desenvolvido em clínicas, em espaços de terapia. Mas no INES existem professores que trabalham com a educação física e com a psicomotricidade para o atendimento e o cuidado e a educação dessas crianças com deficiência auditiva, sim.
Assim, o INES é aqui no Rio de Janeiro, para quem não é da cidade do Rio, do estado do Rio de Janeiro, né? Desculpa eu não ter dito antes. Okay. If I understand the question was where we work with all kind of disabilities. Sorry, Cor, it was if there is any work for children with hearing impairment. Tá sem microfone, Okay. Paula. Yes, we work also with children who have hearing problems. We have, I think, 3 or 4 different institutes in Holland, and there are also psychomotor therapists available for the treatment. And also we have in our university, the last 4 years, 3 students with hearing problems. They are deaf, and they do our education, and they did it in 4 years. Just that's normal in Holland. That means they are really good students, and they get a sign language talk. I don't know. You know what I mean? Yeah. Who was coming to our lessons, and also some lip reading, and it was perfect. And they are working now at this institutions. That means it's integrated. And it's hard for a teacher in the beginning because we are not used to have that kind of students in our classes, but it did work out. In Switzerland, I'm not sure if we are part of this therapy setting, because I think it's part of another therapy field. They are, as Cor said, this sign language. I think that this therapists we also have in our school, they are working with these children. I think in psychomotor therapy, we are not really working with children with disabilities in hearing. Muito bom. Outras perguntas, querida Daisy? Não. Ainda temos tempo, mas estamos nos encaminhando para o final. Outras observações? Os debatedores querem perguntar uns para os outros também? Tudo é possível. Cadê os nossos debatedores? Maybe it's nice Cadê to os say something 30? about the working possibilities in Holland, because I'm always do on my Twitter telling where are the possibilities to go for working, and are there jobs available, and maybe it's nice to hear how the situation is in Holland. At this moment, every week I put on my Twitter, I think 5 jobs a week. And the hours they have to work is between 16 hours until 36. That means you can get your money for housing, for eating, etc. It's I think a good job. The most of the jobs are in the west side of our country. That means if you go to the north or you go to the east, then it's more problem. It's more a problem. But if you go to the west side, they live the most people in Holland, then you can get a job within 1 or 2 weeks, for example. It's really coming up at this moment, even when it's Corona. And the places they can work at this moment is a lot working at psychiatric institutions. I think we have a lot of problems in Holland with the mind. And for people who are cognitive disabled. In these 2 places, there's the most jobs to find at this moment.
And I don't know how it's in South America, maybe, or in Brazil, or if you studied psychomotor therapy, will you get a job at that moment as you graduated, or do you have to wait for 2 years maybe, or I don't know, but I'm interested in this question also. Thank you. Ótima pergunta. Ângela vai responder? Quem responde? Eu não entendi algumas coisas do que ele disse. Eu me perdi na fala dele. Ele quer saber como é que se as pessoas formadas no Brasil em psicomotricidade conseguem um emprego. Essa foi a pergunta final, né? Ótima pergunta para dar um bom esclarecimento do nosso momento aqui agora. Sim. Pois é, nesse momento de pandemia, emprego está bem difícil para todo mundo, né? O que nós não temos, não sei, talvez Eduardo possa me ajudar. O que nós temos são escolas fechadas, essa dificuldade do contato a partir desse momento difícil. Nós temos muitas pessoas, ao contrário, sem emprego. Mas eu acho que existe um campo muito importante para a psicomotricidade. Inclusive, tem uma discussão no município do Rio de Janeiro, não sei se Eduardo está mais se alguém até aí, alguém que está presente, pode dar mais informações, porque houve uma reunião para discutir a psicomotricidade no município, nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Então, existem as formações que são de pós-graduação. E aí, nessas formações, as pessoas já vão com as suas profissões, né? Já têm as suas graduações. E a partir dos ensinamentos que elas recebem nesses cursos, elas ampliam as suas possibilidades de trabalho. Então, muitas pessoas já são fonoaudiólogas, ou já são professoras de educação física, ou já são psicólogas. E aí, com os ensinamentos, com as trocas, com as aprendizagens nos cursos de pós, elas se preparam, aprimoram a sua formação e vão agir. Muitas pessoas com dificuldade de entrar no mercado de trabalho fazem cursos de pós-graduação para poderem ter essa chance ampliada de entrada no mercado de trabalho. Mas, olha, como um todo, no Brasil, neste momento, a dificuldade do emprego é muito grande. São muitas pessoas desempregadas de todas as áreas, as pessoas mais qualificadas e pessoas menos qualificadas também. A gente está passando por um período muito difícil. Não sei se eu respondi. Não, respondeu com certeza. É uma realidade bastante dura que a gente está vivendo. Me pode dizer que a nossa realidade se aproxima mais do quadro que a Ilona trouxe, né? Já que a grande força do trabalho da psicomotricidade no Brasil está na educação. Existe, obviamente, o exercício na clínica, mas ele é muito menor do que a abrangência do trabalho na educação. Os psicomotricistas formados, tanto pelas pós-graduações quanto pelas formações não universitárias, eles estavam tendo um campo ascendente nas escolas, nas creches, nos hospitais, inclusive. Agora, com a pandemia, um dos primeiros profissionais que foi mandado embora da escola foi o psicomotricista, né? É um equívoco, né, de fato, já que, como somos profissionais da saúde mental, somos muito úteis nesse momento, né? Mas o que vem acontecendo, nós estávamos tendo um campo ascendente, né? As escolas, praticamente todas de educação infantil, tinham a percepção de que ter um psicomotricista era fundamental, mas com a pandemia houve um enorme retrocesso. Hoje, as pessoas que têm um exercício clínico estão tendo uma facilidade maior no seu exercício, né? Por serem atendimentos individuais ou em pequenos grupos, mas dentro do universo escolar, com grandes grupos, com aglomeração, isso realmente não tem sido viável, até porque
nós estamos em curva ascendente contínua desde o início da pandemia, então os educadores, assim como as famílias, estão muito receosas de mandar os seus filhos para as escolas, né? Então, os psicomotricistas estão numa situação delicada, mas havia uma curva ascendente e uma demanda crescente de psicomotricistas, especialmente na educação. Certo, só que com uma técnica diferente, né, Eduardo? Enquanto na Suíça eles trabalham a terapia psicomotora, nas escolas nós trabalhamos a educação psicomotora. A educação psicomotora. Que o objetivo principal é a estimulação do desenvolvimento da criança e a interação com a família. Então, há uma diferença bem grande, né? Eu queria aqui também só complementar, porque eu estou vendo umas colocações que eu não sei de onde, que não é a primeira vez que eu vejo, que a psicomotricidade no Brasil foi regulamentada em dezembro de 2018. Não, foi regulamentada no dia 3 de janeiro de 2019. Então, assim, já tivemos vários dois questionamentos. É que tivemos aqueles 2 momentos, lembra, Porque Deise? o primeiro momento, em 2018... Foi só uma aprovação parcial. Em 2018, foi quando conseguimos o CBO, que é o Conselho Brasileiro de Ocupação. Mas a regulamentação em si foi em janeiro de 2019, certo? Só para clarear. Muito bem. Acredito que possamos nos encaminhar para o encerramento, né? Então, queria passar a palavra à professora Deise e ao professor Juan para as suas palavras finais, depois eu vou falar um pouquinho do que virá no nosso próximo encontro, e agradecer, obviamente, aos nossos debatedores lindos, maravilhosos de hoje. Como eu já estava falando, vou já aproveitar para agradecer, né, os nossos convidados de hoje, Ângela Bretas, aqui do Brasil. Muito obrigada pela sua presença. Agradecer a Ilona Widmer e Corey Nix, Holanda. Muito obrigada pela presença, foi esclarecedor para nós o momento de vocês. Eu acho que uma troca importantíssima. Eu nada conhecia da Suíça, nada conhecia da Holanda, e me considero tendo já uma noção bem interessante. Foi muito bom, foi muito prazeroso estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada. Quero agradecer também de coração Paula Lebre pelo seu apoio incansável, né? Por nos ajudar, estar sempre aqui e se dedicando totalmente. Muito grato por tudo. Agradecer ao Leandro Nascimento por estar aqui conosco, porque se não fosse ele, eu não teria entendido nada, vou ser honesta. Então, muito obrigada, Leandro, pela sua presença. Que Deus abençoe a todos. E obrigada a todos vocês que puderam estar essas 2 horas aqui, né? Um pouco cansativo, mas, ao mesmo tempo, muito rica. Foi assim que eu senti. Obrigada a todos e até a próxima. Juan? Eu solo complementar y agradecer el nexo que hizo Paula Lebre para conocer el trabajo de los colegas y alentar a nuestra comunidad académica de psicomotricidad a establecer lazos de trabajo conjunto, a crear puentes para conocernos más, interactuar, hacer proyectos de investigación y de docencia juntos. Un enorme abrazo a todos y, como siempre, este espacio tan cálido creado por nuestros colegas brasileros es un placer, un verdadero placer. Los abrazo a todos. Lindas palavras. Deixa eu só compartilhar novamente aqui com vocês a minha tela. Bom, quero agradecer imensamente. Como?
É o de hoje? Sim, sim. Queria agradecer imensamente aos nossos debatedores de hoje, a nossa querida psicomotricista preta, Ângela Bretas, que falou maravilhosamente. A gente precisa desdobrar as questões que a Ângela trouxe. Para os brasileiros, foi uma fala muito, muito significativa. Todas as falas que vêm sendo realizadas até aqui são muito significativas, mas eu gostaria realmente de sublinhar que as questões que a Ângela trouxe são questões que ainda pensamos pouco e precisamos realmente aprofundá-las. Queria também agradecer imensamente a presença de Ilona e Cor, que estão de madrugada aqui, acordados e compartilhando conosco os seus saberes, as suas experiências, os seus olhares sobre a psicomotricidade. Quero novamente mostrar esse balanço, porque realmente é uma emoção muito grande para nós poder estar juntos, né, e religados para, como disse o Juan, podermos produzir esse futuro da psicomotricidade. E, como sempre, eu termino com alguma fala do pensador que é a base epistemológica da formação que eu ministro há 20 anos, que é a formação em transpsicomotricidade, que é Edgar Morin. E ele nos diz o seguinte: precisamos resistir às forças que ameaçam a democracia, conservar o que corre o risco de ser destruído por essas forças, mas também querer fazer progredir a democratização, isto é, inscrevê-la nas finalidades profundas da hominização. O problema democrático é um problema planetário, com formas diversas. A aspiração democrática generalizada se choca contra a dificuldade democrática generalizada. A democracia depende da civilização, o que depende da democracia. A tomada de consciência de nossas raízes terrenas e de nosso destino planetário é uma condição necessária para realizar a humanidade e civilizar a Terra. Parece que ele escreveu ontem, mas foi em 2003 que ele escreveu. E queria encerrar tomando a liberdade dos nossos queridos colegas bolivianos, andinos, né, e utilizar a Wifala como um símbolo, né, de todo esse movimento, e já que é a bandeira da unidade, né, como um símbolo de todo esse movimento que nós temos feito no fórum, né, buscando religar as várias cores distintas da psicomotricidade para que a gente possa efetivamente construir um futuro mais digno, mais equânime, mais justo para todos nós. E agora o momento aguardado por todos, que é o momento da despedida, onde todos abrem seus microfones. Eduardo, não tem o próximo, Eduardo. Ah, meu Deus, que absurdo! Esqueci o principal. Oh, mais umzinho. Tem mais um. E no próximo encontro, que vai retornar ao horário das 18 horas, no dia 4 de novembro, com fotos novas da querida Deise Campos e do querido Juan Mila. Não podia deixar de mostrar. Nós vamos estar recebendo a brasileira Margarida Opliger Pinto, maravilhosa, o espanhol Alfonso Lázaro e a dinamarquesa Helle Brock. Espero ter acertado a pronúncia. Esperamos todos no dia 4 de novembro, às 18 horas, hora do Brasil. Você acertou a pronúncia, Eduardo. Ai, que maravilha! Aprovado por Dite Marie. Muito obrigado. Está aprovado. Pode ser dinamarquês, se você quiser. Ai, que bom, que bom. Estudei muito para falar. Estou muito para falar. Se foi a pileta, miren. Está nadando aí. Lembrei da minha época de fonoaudiólogo também. A Margarida está aí. Manifeste. Margarida, querida. Estamos esperando por você no próximo encontro, avidamente. Saudade. Bom, então, estamos no final. Até a próxima. Tchau, um grande abraço. Vocês viram o Juan?
Olha o que está atrás do Juan. Está nadando, Juancito, ya se fue, mirá. Que lindo! Olha o que está atrás. Que tá aqui uma piscina dessa seria maravilhosa, viu? Ah! Nós Vamos em a formato de sacos de chá. Nós na piscina. Na piscina em Fortaleza. Que maravilha. É verdade. Quando o isolamento social não era necessário. Eu estou há mais de 220 dias sem colocar o pé para fora de casa. Quem me dera estar nessa piscina maravilhosa. Pois é. Lindos. Bom, queridos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado, Ilona. Obrigado, Cor. E até o próximo encontro. Vamos dar nossas despedidas. Beijinhos. Até Tchau, logo. tchau. Tchau, beijo, muito obrigada mesmo. Obrigada. Aguardaram os Então, 33 debatedores. A idade de Cor and Ilona, may this be the first moment of a lot of moments together, right? Welcome to this, as you can see, warm, caring group. Welcome, and this is just the first time. Obrigada, obrigada. Sounds like Tchau, family. Ilona. Tchau, Córnio. Beijo. Tchau, Eduardo. Tchau. Obrigada, Obrigado, querido Leandro Nascimento. Tchau. Impecável, tradução maravilhosa. Muito obrigado Tudo, mesmo. muito obrigada. Obrigada, Leandro. Amei lhe Tchau, conhecer. queridos. Só conhecia de nome. Essa Cadê o família Roberto? Nascimento é maravilhosa.